Eu já postei no Instagram sobre a importância da organização e do planejamento no seu dia a dia de trabalho. Também já falei vez ou outra sobre isso aqui no YouTube. Só que eu nunca falei sobre como realmente fazer esse planejamento, como que você vai arquitetar isso tudo, e é sobre exatamente isso que eu vou falar hoje. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te aconselho que você se inscreva aqui, tá? E também deixe o seu like, porque eu tô aqui semanalmente tentando te ajudar a ser um designer melhor. Também é muito importante que você me siga lá no Instagram, porque muitos dos vídeos que vêm pra cá são dúvidas da galera de lá, beleza? Esse vídeo aqui, é claro, não serve só para designers, tá? Serve para todo tipo de pessoa que tá buscando por um planejamento. Mas todos os exemplos que eu vou dar aqui dentro desse vídeo são todos voltados para design, tá? São todos dentro da área, mas serve para todas as áreas, fica tranquilo. É muito importante, antes de qualquer coisa, antes de você sair comprando planner, antes de você sair baixando aplicativo, acordando 5 horas da manhã, é muito importante que você se pergunte duas coisas. A primeira delas é por quê? Por que eu vou criar um planejamento? Por que eu quero isso? Por que agora, do nada, eu quero ter essa organização, eu quero ter essa rotina? Por que isso do nada? Surgiu assim, do nada? Da onde que veio? Pô, Milena, é sério isso? Eu tenho que responder isso? Pô, eu quero fazer essa organização porque eu quero ser mais produtivo. Beleza, entendi. Você quer ser produtivo porque você sente que seus dias estão passando e você não tá fazendo absolutamente nada de útil com eles. Então você quer ser produtivo. Sabendo disso, a gente entra na próxima pergunta, que é pra quê? Pra que você quer ser produtivo? Você precisa entender isso porque você precisa criar um propósito pra sua mente. Entenda que o seu cérebro, ele não vai do nada, aleatoriamente, começar a fazer coisas que ele não tá acostumado. Se ele não tiver um motivo, se ele realmente não tiver uma raiz pra isso. Te garanto que se você não tiver um propósito, você não vai conseguir dar a louca e sair fazendo um bando de coisa e manter isso, tá? Pode ser que você faça em 1, em 2 dias, mas você não vai conseguir manter isso, porque o seu cérebro não vê um sentido naquilo. Ele não vê um propósito pra ele acordar às 5 horas da manhã do nada, sendo que a gente acorda 10. Ele não vai ver sentido em você, sair fazendo um bando de atividade ao longo do seu dia, sendo que normalmente você não faz, se você não tiver um propósito pra aquilo, tá? Então você tem que colocar isso dentro da sua mente. Você precisa entender que produtividade vem junto com necessidade. Se você não tiver um motivo, se você não tiver uma necessidade pra ser produtivo, você não vai conseguir. Por exemplo, o motivo pra você querer ser mais produtivo é porque você começou a estudar design gráfico agora, você quer estudar isso para poder criar o seu primeiro portfólio, criar ali seus projetos fictícios, criar um portfólio para poder conseguir os seus primeiros clientes. Aqui você tem o seu porquê, porque você começou a estudar design agora, é uma área que você quer se desenvolver, você quer crescer ali dentro, e você tem também o seu pra quê. No final de contas, você quer criar o seu portfólio e conseguir o seu primeiro cliente. Você tem motivos, você tem necessidades dentro da sua cabeça. Ou talvez você esteja migrando de CLT para freelancer e você precisa dessa organização para poder captar os seus clientes. Entende que para tudo isso existe um motivo. E o que importa aqui é que você deixe essa informação muito clara para o seu cérebro, tá? Se possível também, deixa anotado em algum lugar, utilize um caderno, alguma coisa e anote isso. É bom que você tenha tudo isso escrito. Deixe isso escrito e bem detalhado em algum lugar que você tenha sempre acesso, tá? Evite deixar coisas de planejamento, de organização, meta, tudo só na sua cabeça, não funciona. Tá, agora que você tem o seu propósito, você tem o seu motor, a gente vai se aprofundar nele e é aqui onde entram as metas. E o porquê das metas? Porque provavelmente você tem sonhos dentro desse seu motor, não tem? Dentro desse seu propósito, você tem algum sonho dentro dele. E para alcançar esses sonhos, você vai precisar dessas metas e eu vou deixar isso bem claro aqui para você em cima de um exemplo. Vou exemplificar com o meu caso, quando eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo aqui para o YouTube principalmente, mas também para outras redes sociais. Foi aí que surgiu todo esse lance de planejamento, de organização e principalmente metas de curto, médio e longo prazo. E essas metas iam desde conseguir bater 1000 inscritos até conseguir viver apenas de criação de conteúdo. Entende que essas metas têm prazos diferentes, mas elas trabalham todas em cima de um mesmo propósito. Todas elas estão ali em prol de um único propósito, tem um único motivo ali para elas existirem, que é o conseguir viver de criação de conteúdo. Ponto final. E é exatamente isso que você precisa fazer, tá? Só que as coisas não são tão fáceis como parecem, tá? Você vai precisar detalhar essas metas, detalhar bonitinho ali, passo a passo, cada meta sua. Pô, Milena, precisa anotar isso também? Sim, a gente já viu que se deixar tudo solto pela tua cabeça não funciona, então anota isso, não custa absolutamente nada. Vamos continuar usando de exemplo para essas metas o cidadão que quer criar lá o portfólio dele e conseguir cliente. Digamos que uma das metas desse cara é conseguir um cliente depois de 1 mês do portfólio fechado. Digamos, ele fechou o portfólio, conseguiu lá criar seus projetos fictícios e tem 1 mês que esse portfólio tá pronto e ele quer conseguir pelo menos um cliente. Beleza, essa é a meta dele, parece extremamente simples, mas como que ele vai captar esse cliente? Vai ser prospecção física, prospecção digital, vai ser alguém desconhecido, vai ser algum amigo dele para que ele vai prestar trabalho? Entende que se a sua meta for genérica, ela não te dá nenhum rumo, ela não te dá nenhum norte, é importante que você detalhe essa meta para você poder conseguir seguir um passo a
passo, é basicamente isso, um passo a passo dentro das suas metas. Você fazendo isso, você criando esse passo a passo, você transforma o caminho até a sua meta algo muito mais simples. A sua mente olha para aquele passo a passo que você criou e na sua cabeça, aquilo dali se torna algo muito viável. Você olha e fala, ok, eu já tenho tudo isso anotado, tudo isso pronto, como que eu vou fazer? Parece algo muito mais fácil. E isso, amigão, que você tá fazendo, isso é uma estratégia, tá? Não é a esmo, assim, louco pelo mundo, não. Isso é uma estratégia. Você tem que fazer esse detalhamento com todas as suas metas, tá? Tanto de curto prazo, médio e longo prazo, você faz isso com todas, tá? É claro que se você começou a fazer isso agora, se tem um propósito agora, surgiu um motivo agora, você não vai ter milhões de metas não, tá? A não ser que você queira, mas faça isso com todas, é muito importante. Outra parada aqui é você ter um foco, tá? É claro que dá pra você criar metas com todas as áreas da sua vida, se você quiser, mas o que eu tô pedindo pra você fazer aqui é você criar em cima apenas desse assunto principal que você pensou, do porquê que você quer ser mais produtivo. Seguindo o exemplo aí desse cidadão, né, que quer criar um portfólio, ele tem uma família, ele tem um relacionamento, ele tem, enfim, metas pessoais, ele tem tudo isso, mas ele vai criar metas apenas pra esse lado profissional, tá? Foque em começar a criar metas apenas com uma área da sua vida. Não sai criando pra tudo não, porque senão vai virar uma bagunça, você vai ficar perdido, você vai desistir. Perfeito? Você definiu e detalhou as suas metas e deixou isso bonitinho escrito em algum lugar. Agora a gente precisa verificar a sua rotina pra ver se você tá fazendo coisas pra chegar nessa meta. E nesse passo aqui é muito importante você utilizar algum local específico pra você anotar isso, tá? Pra você organizar essa rotina. Pode ser um software, pode ser um caderno, enfim, pode ser um planner, pode ser o que você quiser. A única coisa que não pode é você achar que sabe o que você tem que fazer e deixar tudo anotado aonde exatamente? Na sua cabeça, nesse teu cabeção malicioso que a gente sabe que não guarda nada. Pra facilitar essa organização, a gente precisa começar por coisas que são fixas na sua rotina, tá? Tarefas que você faz todos os dias e que tem um tempinho ali que exige um tempo do seu dia. Digamos que você tem um trabalho fixo, então você tá ocupado ali entre 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, não dá pra você fazer nada ali nesse meio tempo. Então, você precisa deixar isso claro nesse local onde você está organizando o seu dia a dia. Vou dar um exemplo. No meu caso, eu faço sempre lives de 10h30 da manhã até 3 horas da tarde, pelo menos. Então, eu sei que nesse período não dá pra eu botar pra fazer nada, porque esse período tá reservado pra fazer lives, entendeu? Todo mundo tem alguma coisa que faz fixo ali todos os dias. Então, anota isso, que isso é muito importante pra você não se perder. Agora que você anotou todos os seus compromissos fixos, é importante que você decida quantas horas do dia você quer reservar pra focar nisso que você tá querendo ser mais produtivo. Digamos que você, dentro do seu dia, você decidiu estudar design 2 horas por dia. Perfeito. A gente já sabe que 2 horas do seu dia, a gente vai ter que encaixar isso em algum lugar. 2 horas do dia, você vai estar ocupado estudando apenas design. Depois de definir esse horário, decidir quanto tempo você vai se dedicar àquilo, é importante você saber o que você vai fazer dentro desse tempo. Tá, beleza, vou ficar 2 horas estudando design. Vou estudar 1 hora algo teórico e a outra 1 hora eu estudo algo prático. Mas é claro que essa determinação do que você vai fazer ao longo da sua semana não vai acontecer a esmo. Você vai criar ela em cima do detalhamento das metas que você definiu lá no começo. Eu vou te mostrar mais uma vez o meu caso, tá? Primeiro, eu quis criar um planejamento para poder começar a trabalhar com criação de conteúdo. Segundo, eu quis produzir esse conteúdo para ajudar designers iniciantes, criar uma conexão com eles, né? Expandir, criar ali um network e também ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica para trabalhar. Então aqui a gente já tem o porquê e o pra quê que eu falei. Terceiro, em cima desse motivo, eu criei as minhas metas, tá? Como, por exemplo, era bater 1000 inscritos aqui no YouTube, que foi uma parada que eu consegui fazer tem pouco tempo. E aí eu vou pegar essa meta de exemplo. O detalhamento dessa meta envolvia produzir conteúdos pro Instagram, pro TikTok, para conseguir captar pessoas lá e jogar aqui pro YouTube. Então aqui eu já tenho o meu porquê, o meu pra quê, a minha meta e o detalhamento da minha meta. E em cima desse detalhamento, eu criei o meu planejamento semanal, que dentro dele envolvia ali tantos posts no Instagram por semana, tantos posts no TikTok por semana, que tipo de post eu ia fazer, que tipo de público eu ia atingir, como eu ia fazer para jogar essas pessoas no Instagram, do TikTok aqui pro YouTube. Então tinha tudo isso detalhado e eu tinha tudo isso dentro do meu planejamento semanal. Então o meu planejamento semanal rodava em cima do detalhamento de uma meta, que essa meta estava rodando em cima do meu propósito ali, do meu motivo para eu querer ser mais produtivo. Não é difícil na prática. Por exemplo, aqui, se você é um inscrito aqui do YouTube, se você está assistindo, você é um inscrito aqui do YouTube, que veio lá do Instagram, você foi planejado, olha que lindo, você é quase um filho planejado meu. Tudo que eu fiz foi apenas fragmentar todo um objetivo grande em coisinhas menores e diluir ele ao longo da minha semana para conseguir alcançar ele depois. Você consegue enxergar como isso é uma cadeia? Você não vai conseguir ter a base da sua semana, o que fazer na sua semana, se você não tiver um motivo lá em cima, que esse motivo gerou uma meta, que essa meta gerou ali aquele detalhe inteiro de coisas para você fazer, e em cima desse detalhe você criou o que você vai fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês. Então esse esquema é extremamente simples. Por quê? Pra quê? Meta,
detalhamento de meta e organização semanal. Agora é muito importante a gente falar sobre aonde você vai anotar toda essa sua rotina semanal. Atualmente eu utilizo o Google Agenda. Eu consigo organizar as coisas por horário e aí ele fica enorme uma tarde. Se eu tenho alguma parada que vai durar 4 horas, ele ocupa as 4 horas assim, eu sei que eu não posso colocar mais nada ali dentro. Dá pra botar corzinha diferente pra temas diferentes das coisas que você tá fazendo. Ele também avisa pra você, ó, tal tarefa tua vai começar daqui a 30 minutos, hein, minha filha? Vambora, vamos fazer as coisas aí pra fazer ela. Então funciona muito bem, pra mim tá sendo ótimo, ele é de graça, maravilhoso, pode ser uma indicação pra você, mas se não tiver necessidade, você só quiser usar o caderno, fica à vontade. Só que existe uma parada muito importante, que é você criar o seu planejamento semanal em cima do seu autoconhecimento. Pega todas as informações que você tem de você mesmo durante todos esses anos de convivência contigo e bota isso dentro do seu planejamento. No meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhuma tarefa começando 7 horas da manhã, porque eu sei que eu não vou estar acordada, eu sei que eu não vou funcionar. Então por que eu vou me obrigar a fazer uma coisa que eu não vou conseguir fazer? Isso te ajuda, cara, a evitar frustração, por exemplo. Porque, pô, tu nunca acorda 5 horas da manhã. Do nada tu botou, vou acordar às 5 da manhã porque eu sou o cara. Tu não vai acordar num dia, não vai acordar num outro. Ou se acordar, vai acordar estressado, desmotivado. Isso vai te trazer frustração, apenas. Não inventa história. Não esquece também que dia cheio não quer dizer que seu dia foi produtivo, tá? Não é só porque você saiu metendo um bando de coisa pra fazer no dia, quer dizer que teu dia foi produtivo. Pode ser que você tenha feito um bando de nada e sentiu que fez alguma coisa. Na verdade, quanto mais você organizar o seu tempo, quanto mais você organizar a sua rotina, mais tempo livre vai surgir, tá? Então não vai nessa achando que você tem que estar ocupado das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, que, ai, nossa, como fui produtivo. Você, na verdade, está ficando maluco só. Produtividade tem a ver com bater metas e alcançar objetivos. Ponto final. Se você tá fazendo isso, tá ótimo. Se você faz isso dentro de 1 hora no dia, tá ótimo. Essa é a sua meta, é como funciona pra você. Você não tem que fazer 500 coisas no dia, você não faz parte do seu objetivo. E por último aqui eu vou deixar uma dica, que é uma parada que eu comecei a fazer, mas é algo muito pessoal, não é necessário, só se você quiser, porque eu gostei de fazer, que é um diário profissional. Eu utilizo um caderninho, tá vendo aqui, ó? Caderninho normal, onde eu anoto todas as minhas metas, meus objetivos, porque se deu errado alguma coisa, por que deu errado, se eu conseguir, o sentimento que eu tive de conseguir aquilo, toda a minha evolução, tudo que acontece dentro das minhas metas profissionais, eu coloco nesse caderno e, cara, ajuda muito. Eu já tô mais ou menos aí uns 5 meses escrevendo ele e tá sendo muito legal pra mim, porque às vezes eu paro pra ler e fico, nossa, olha, eu tive uma crise de ansiedade absurda em cima de tal assunto e passou, e funcionou, e deu certo. Isso te ajuda a perceber que como você tá evoluindo, tá ligado? Coisas que quando eu escrevi eu achei que elas iam ser meio impossíveis de conseguir e agora, depois que eu consegui elas, eu lendo eu fico, nossa, que boba, tá ligado? O bagulho era super simples. Eu acho isso muito legal, assim, dá uma sensação muito satisfatória. E como sempre, eu espero ter te ajudado, tá, doidão? Eu espero que agora você tenha um planejamento, uma rotina, tudo bem tranquilinho. E se eu conseguir ajudar, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like.